Olá, tudo bem com você? O Redação Novo Tempo já está no ar. E entra em pauta no programa de hoje a morte de 2 turistas argentinas. Que foram criticadas por viajarem sozinhas pela América do Sul. E ainda a Organização das Nações Unidas denuncia a impunidade no Brasil e a situação desumana dos presídios. E a China define uma lista de conteúdos que não podem mais ser exibidos na televisão. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Redação Novo Tempo. Olá, tudo bem com você? Começa agora o Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado porque mais uma semana você está aqui com a gente para discutir todos os assuntos que entram em pauta aqui no nosso programa. Tudo bem, Suzane? Tudo ótimo. Melhor agora, né, Wagner? Começando a Redação Novo Tempo. Isso mesmo. Eu posso aproveitar para mandar 3 abraços? Claro! Olha, eu tenho 3 abraços muito especiais para mandar. O primeiro vai lá para Dourados, no Mato Grosso do Sul. O nome dessa pessoa queridíssima é o Eldo. Um grande abraço para você. E outro abraço para Antônia Vanderlei, conhecida como Toinha, em Divinópolis, no Tocantins. E Riane Santos, de Miracatu, São Paulo. Um grande abraço para vocês. Tá aí os abraços da Suzane. André Leite, tudo bem? Tudo bom, obrigado pelo abraço. Não é, você não mandou abraço pra mim, só tá me apresentando, entendi. Um abraço pra você, André Leite. Obrigado, Wagner. Oi pra você que tá acompanhando a gente pelo rádio, pela televisão. Prazer estar aqui com vocês de novo. Hélio Moura. Tudo certo, gente? Posso aproveitar para mandar um abraço? Você tem um abraço para mandar para quem? Tenho 2 abraços para mandar. A Suzane tem sempre mesmo? uma Você vai lista. mandar abraço? Mandar um abraço para 2 pessoas que eu encontrei em Peruíbe, no litoral de São Paulo. Um é o seu Valdemar, que eu já conheço faz um bom tempo. Ele assiste tudo na TV Novo Tempo, inclusive aqui a nossa discussão. E ele discute junto. Enquanto houve o Redação, ele está discutindo junto. E a dona Senhorinha, é o nome dela, dona Senhorinha, lá em Peruíbe também, que acompanham sempre o Redação Novo Tempo. E, inclusive, Suzane, disseram que gostam de ver você aqui. Olha, que boa notícia, né, Hélio? Fiquei surpreso. Mesmo que você não goste de mim, tá vendo? Tem eu outras não gosto, mas pessoas tem que quem gostam. gosta, Suzane, É, viu só? Isso que é Semana que vem eu importante. vou trazer abraços também, ó, gostei. Novotempo.com/jornalismo, facebook.com/ntjornalismo, Twitter e Instagram, @ntjornalismo. Essas são as formas com que você pode interagir com a gente nas redes sociais e participar aqui do nosso programa, tá bom? Vamos lá para as nossas pautas, os destaques da semana. Posso começar com você, Hélio? O que mais te impactou essa semana? Acho que me impactou bastante e a muita gente a divulgação do Ministério Público essa semana, o Ministério Público de São Paulo, que abriu denúncia contra o ex-presidente Lula, né, pelo caso envolvendo aquele triplex no litoral de São Paulo, no Guarujá. São 3 crimes, né? Lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio. Então, são coisas pelas quais o Ministério Público abriu uma denúncia formal, oficial, contra o presidente Lula. E aí, meio que na esteira disso aí, outros desdobramentos também aconteceram essa semana. Um deles, envolvendo o ex-presidente Lula, é que houve um burburinho de que o governo está pensando em conceder ao Lula um ministério, porque se ele tiver um ministério, ele fica com foro privilegiado e aí não pode ser preso nem pelo Ministério Público de São Paulo, nem pela Operação Lava Jato conduzida pelo juiz Sérgio Moro. Ele teria que ser julgado pelo Supremo, o que, claro, garante aí uma folga bem grande até que um julgamento seja realizado, concluído até a 2ª instância. Então, o meu destaque, mais uma vez, é nesse âmbito da política. Mas o Lula recorreu a essa indicação, ele achou super injusta. Foi alguma coisa assim, não foi? A denúncia? A denúncia. Ele não pode recorrer contra a denúncia, né? A denúncia é apresentada e aí a defesa precisa depois apresentar provas, mas enfim, no caminho da denúncia, até que seja feita alguma coisa de fato, leva um bom tempo. Então, não significa que ele é criminoso, não significa que ele vai ser condenado, não significa nem que ele vai ser julgado, porque a denúncia é apresentada, aí a denúncia precisa ser acolhida para saber se ela vai adiante ou não. Como eu sempre digo, depois dos destaques do Hélio, você acompanha mais detalhes durante a semana no Jornal da Novo Tempo, com certeza, os desdobramentos de todos esses assuntos. Leite, seu destaque. O meu vai um pouco na linha do Hélio, mas um detalhe que eu vi durante essa semana, por conta... Foi um fato específico me fez pensar em outras coisas que acontecem. Logo depois que teve a Polícia Federal
levando o ex-presidente Lula para a questão da coercitiva, a declaração, a condução coercitiva, houve enfrentamentos de extremistas de esquerda e de extrema direita em frente ao apartamento do ex-presidente Lula em São Bernardo. E por conta dessa situação que ocorreu e outras coisas que aconteceram depois, uma informação que eu vi no blog do Noblar, que é um colunista do jornal O Globo, me chamou bastante atenção, porque em algumas capitais, inclusive aqui do estado de São Paulo, os governadores receberam, por exemplo, o Geraldo Alckmin recebeu um tipo de recado ou uma disposição do Exército, alguns batalhões do Exército e também da Aeronáutica, se não me engano, falando assim, olha, se vocês tiverem alguma dificuldade da PM de conter situações onde haja enfrentamento físico, o Exército está aí para poder ajudar. Isso me chamou um pouco a atenção pelo seguinte, porque muita gente depois ficou falando, nossa, isso aí é golpe, não sei o que lá, mas me chamou a atenção porque, por exemplo, a gente já viu outras vezes no Rio de Janeiro mesmo, situação com traficantes e tal, quando a polícia não dá conta de cuidar, de manter a ordem, o Exército se dispõe a ajudar nisso. Por quê? Porque você não consegue aumentar o efetivo da polícia da noite para o dia e os crimes continuam acontecendo. O Exército foi colocado nas ruas pelo Ministério da Saúde até para combater o problema do Aedes aegypti. Exatamente. Claro. Então me chamou a atenção isso, né? O Exército se dispondo no sentido assim, olha, gente, os extremos nunca são bons, então se de repente começar a ter enfrentamentos por conta disso e a polícia não dá conta, a gente está aqui para poder ajudar. Então isso me chamou a atenção de alguma maneira. Um recorte interessante da notícia dessa semana. Suzane Lima. Entre tantas notícias ruins dessa semana, de corrupção e também de violência, a minha não foi diferente, né? É sobre as denúncias de abuso sexual contra soldados e funcionários da ONU. São soldados e funcionários que vão em missão de paz, estão ali para uma função específica, como a própria palavra diz, né, que é para pacificar, de alguma maneira trazer algum benefício àquele tipo de país. E, na verdade, são pessoas que estão indo prejudicar ainda mais a população. Esses soldados foram denunciados de abuso sexual contra menores, contra mulheres no geral, inclusive crianças, em troca de biscoito, de água. Houve algumas denúncias assim, de garotas que estavam passando por ali e eles simplesmente atacaram. Os soldados que foram em missão de paz fizeram essas atrocidades com as pessoas dos países que estavam passando dificuldade. Exatamente. Inclusive abuso sexual, realmente. Abuso sexual, realmente. É uma notícia deplorável, inadmissível, inaceitável, porque são pessoas que estão ali para uma causa nobre e estão agindo com violência. E vale a pena lembrar que são em países que estão, às vezes, destruídos, né? Tipo o Haiti, né? Não sei se desse dado que você viu aí faz parte do Haiti. São vários Mas, países. por exemplo, o Haiti é um país que está destruído lá, e o pessoal está lá para ajudar e acaba sofrendo por isso. O que eu achei interessante também dessa notícia é que a própria ONU é que realmente abriu o verbo e pediu, inclusive, ajuda para que isso não aconteça mais e não escondeu essa informação, né? Já que eram pessoas dela... Ela pediu, inclusive, um julgamento, que cada soldado desse que vai numa missão de paz fosse julgado no país com as leis locais. Então, achei muito bonita a iniciativa da ONU e é uma pena que realmente aconteçam casos como estes. Vamos começar as nossas discussões de hoje aqui. A primeira delas, 2 turistas argentinas foram mortas enquanto viajavam pelo Equador. 2 suspeitos de cometer os assassinatos foram presos pela polícia local. Segundo eles, as jovens aceitaram dormir em sua casa porque haviam sido assaltadas e ficaram sem dinheiro. Um deles confessou ter matado Maria de José Coni, de 22 anos, com um golpe na cabeça após tentar abusar dela. E também acusou o outro de matar Marina Menegaso, de 21 anos, com uma facada. O caso ganhou repercussão após muitas pessoas criticarem as jovens porque elas estavam viajando sozinhas, ou seja, sem a companhia de um homem junto com elas. Sendo assim, elas estariam mais sujeitas a sofrerem algum tipo de violência, algum tipo de assédio. Queria perguntar para vocês, a gente inclusive vai conversar sobre isso porque nessa semana a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher.
Parabéns, Obrigada. Suzaine. Obrigada, Leite. Você falou obrigado Eu quase fiquei antes de eu pensando, te dar quem os dos três vai parabéns. se manifestar primeiro? Eu apostei em você, sabia? Olha só, por alguns milésimos de Eu não segundo. quero me defender, mas eu fui interrompido antes de continuar Ela falou a frase. obrigada antes de o Leite receber. parabenizar. Então, assim, eu ia falar, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Aliás, vamos dar parabéns para a única representante do sexo feminino no nosso sofá. Parabéns, Suzane. Obrigada, Wagner. Valeu, viu? Bem, agora eu consegui continuar a minha Você, fala. ele não vai dizer? Tô só esperando Bem aqui. natural, assim. Parabéns, Suzaine, Obrigada, meu pelo seu esforçado, eu dia agradeço, viu? especial. Mas, enfim, parabéns a todas as mulheres que, inclusive, acompanham aqui o nosso Redação Novo Tempo. São diversos os direitos conquistados, a gente sabe disso. A gente viu uma enxurrada desse assunto na mídia nos últimos dias, abordando esses aspectos das conquistas, mas existem ainda muitas coisas que eu acredito que precisam ser discutidas, precisam ser melhor estabelecidas nessa luta que a mulher tem no seu espaço na sociedade mundial, nem estou falando da sociedade brasileira. Suzane, vou começar perguntando para você, porque é a mulher entre nós. Você acha que 8 de março existem realmente motivos para a gente comemorar o Dia Internacional da Mulher? Ou, de repente, você acha que ele é um dia mais de reflexão do que de comemoração? Sim. E antes de começar a falar, eu queria que você que está em casa agora, perto do seu computador ou até mesmo no seu smartphone, acessasse o YouTube com o título assim, ó, Querido Pai. É um vídeo que eu acho que vale muito a pena você ler, principalmente para você que é garoto e para você que é pai de menina. Até um tempo atrás, esse vídeo alcançou 5 milhões de visualizações, mas deve estar muito mais do que isso. Querido Pai é o nome do vídeo, tá? O dia 8 de março, para mim, assim, eu acho que esse ano começou a significar mais, não sei porquê. Eu acho que a gente vai amadurecendo, entendendo melhor o nosso papel na sociedade. Eu já estou com 28 anos. Antes era mais um dia comum. Um dia para ganhar uma rosa, um botão de rosa. E talvez passava realmente despercebido. Mas esse ano eu acho que ele trouxe um significado melhor. Eu vejo como um dia de reflexão, porque a gente sabe de toda a luta que a mulher já teve no passado para realmente ser considerada mais uma pessoa pensante na sociedade, direito ao voto e por aí vai. E hoje em dia também a gente precisa dessa valorização. Você falou aí, quando você deu a manchete dessa notícia, que notícia triste, eu não sei como é que algumas pessoas ainda têm a coragem, a capacidade de colocar que o próprio abuso dessas mulheres foram por conta delas, porque elas estavam desprotegidas. Isso eu acho que eu acho uma atitude muito errada. De alguma maneira se argumentar, tipo assim, elas estavam viajando sozinhas também, não dá para ficar viajando sozinho por aí. Eu acho que isso, de alguma maneira, acaba justificando, buscando justificar assim, mas tá sozinha, acabou pedindo por isso, né? E se colocou numa situação de risco, de perigo. E eu acho que é muito injusto isso, porque assim, independentemente de qualquer lugar que a mulher vá no planeta, isso jamais deveria acontecer, o fato de uma mulher estar sozinha ser motivo para, de repente, ela poder ser abusada, porque ela está mais fragilizada ali. Você pega a Índia, né? Isso aí aconteceu no Equador, mas pega a Índia. Quantas mulheres já não foram estupradas? Eu lembro uma vez aconteceu dentro de um ônibus inteiro cheio de homens estuprou uma turista na Índia. Então você fala assim, que absurdo isso. E até a gente conversou aqui no Redação esses dias, quando a gente estava falando sobre os refugiados que saem do Oriente Médio e estão chegando na Europa, e de que lá é característico, né? A mulher tem que sempre estar na companhia de um familiar, um marido. No Oriente Médio. No Oriente Médio. Ela não pode andar sozinha. Agora, nos países da América do Sul, nos países da América do Norte, na Europa, não existe essa situação. Né? Mas no caso que você citou do Oriente Médio, não é, elas não têm que andar acompanhadas para evitar que sejam estupradas. É outra claro, mas razão. faz parte da cultura. Agora, nesses outros países, como a gente está discutindo aqui, essa nem é a cultura. A mulher pode andar sozinha, agora, então ela não vai estar segura. Eu lembro que quando a gente discutia esse assunto de estupro, acho que ano passado esse assunto veio bem à tona, as pessoas dizendo que, mas a mulher usa uma roupa provocante, então ela está colhendo o que ela plantou. Né? Havia muito essa discussão. Agora, essa história de viajar sozinha ainda é pior do que essa história
da roupa provocante, né? Porque então duas mulheres não podem viajar sozinhas, não podem fazer aí uma viagem turística porque elas estão se colocando numa situação perigosa, Ou que elas seja, podem ser estupradas. A culpa foi delas. A culpa foi delas porque não se precaveram. Agora, tem uma coisa que você comentou no começo, pergunta para você, o que significa, né? Com o passar do tempo, as mulheres têm conquistado algumas coisas. Eu acho que com o passar do tempo a gente acaba tendo avanços como sociedade no que tem a ver com direitos humanos, respeito ao próximo, em alguns pontos, mas em outros, por exemplo, eu lembrei de uma discussão que a gente teve aqui, acho que em algum momento de 2015, que falava eram pesquisas que apontavam assim, olha, homens que consomem a pornografia de uma maneira constante têm uma tendência maior a se tornarem abusadores sexuais. E aí, quando a gente vem para um contexto desse, onde com a atualidade, cada vez mais, os homens acabam consumindo cada vez mais pornografia, isso entra com mais facilidade na vida dos caras, eu imagino uma situação como essa, dessas turistas argentinas. Elas foram assaltadas, pediram abrigo na casa daqueles dois rapazes, acharam, puxa, estão dando um abrigo. Supostamente, que é a versão deles, que a família Isso não acredita nisso. Pode ser que seja isso. Mas, enfim, e aí você está numa situação ali de estar na casa de alguém e aí, de repente, o cara está ali acompanhando vídeos pornográficos durante tanto tempo, o cara fala assim, pô, tá aí a chance, entendeu? É legal que você está falando sobre o vídeo... Mulher é um objeto, né? Legal que você está falando sobre a pornografia, porque eu acho que é isso mesmo. A pornografia, ela deixa o sexo completamente banalizado, né? E, além disso, eu não sei se existe algo que faz com que a mulher seja mais vista como um objeto do que a pornografia. Não que a pornografia esteja sozinha nisso, porque a gente até já discutiu aqui outras vezes, mas a gente pode discutir mais agora. Essa questão da mulher ser vista como um simples objeto faz com que elas sofram esse tipo de violência também, faz parte de vários processos na sociedade. A gente discutiu aqui, por exemplo, já as propagandas e de como elas coisificam a mulher, né? A mulher é vista simplesmente como um objeto. A mídia faz isso de um modo geral, não só nas propagandas, mas nas novelas, na televisão, nos filmes. Isso acontece muito fortemente, né? Agora, tem uma coisa que acho que vale até a reflexão num momento como esse, que a gente está falando sobre essa questão de coisificar a mulher, tornar a mulher um objeto. Vale a pena também a reflexão de, às vezes, tanto homens quanto mulheres buscarem de uma maneira consciente, e aí não é uma questão tipo, está acontecendo, de uma maneira consciente, coisificar a mulher. Vou dar um exemplo, propaganda de cerveja. Propaganda de cerveja, a mulher tá sempre com pouca roupa e ela usa da sensualidade dela como uma maneira de convencimento do homem, ou seja, você está usando algo que, nesse contexto que a gente está falando, deveria ser visto como algo ruim, ou talvez não como algo a ser perseguido, ou seja, a mulher usar da sua sensualidade para conseguir algo, só que você vê isso como um discurso válido em tudo quanto é tipo de situação, seja numa propaganda de cerveja, ou você vê um filme ou algum outro tipo de situação, onde a sensualidade da mulher é usada como um argumento para se conseguir algo. E querendo ou não, isso acaba coisificando a mulher, tornando a mulher... Não, isso parte muitas vezes das próprias... Só, Suzane, falar de uma pesquisa aqui, disso que o Leite falou, é uma pesquisa sobre o impacto da representação de gênero no cinema e na televisão brasileira. Essa pesquisa mostrou que 51% dos brasileiros, ou seja, um pouco mais do que a metade, acham sim que a TV incentiva o assédio à mulher, justamente por essa questão de coisificar, né? A mulher vista como um objeto. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, tratam como mimimi essa defesa, essas iniciativas em relação à mulher, porque a gente vive no século XXI, então as coisas não são bem assim, a mulher já se enquadrou na sociedade, ela já se encontrou, está tudo muito bem estabelecido. Assim como a gente vê essas bandeiras se levantando a favor de outros movimentos, mas não é bem assim. A gente tem que compreender que a nossa sociedade ela é machista e ponto. Não tem outra explicação. É um fato. Agora, o que inclusive, né, Suzane, não é só
o homem que é machista. A sociedade é machista. Existem muitas mulheres que, inclusive, não reconhecem o seu papel na sociedade e elas também têm uma mentalidade machista, né? Tem. E eu ia falar isso. O que é mais triste, como vocês disseram sobre os comerciais, sobre como a televisão trata a mulher como um produto, é a própria mulherada se conscientizar dessa situação. Se aceitar estar nesse papel. Exatamente, falei errado a palavra. Aceitar estar nesse papel, admitir essa situação e ficar numa boa. Então, assim, se nós, mulheres, se partisse da gente começar uma mudança cultural, eu acho que teria um reflexo. É claro que isso não depende só da gente, viu? Quero deixar claro aqui para as mulheres, mas é algo que a gente poderia fazer também. Agora, uma coisa que eu acho que deveria muitíssimo acontecer é o que a gente lê, é o que a gente vê. Eu não sou especialista em educação de filhos, porque eu não tenho filhos, mas a educação que se tem dentro de casa em relação a um garoto e a uma garota é diferenciado. Nesse vídeo que eu comentei com vocês, que vocês vão ver aí no YouTube, retrata exatamente isso. É uma menina que ainda não nasceu e ela tem um diálogo, né? Assim, um suposto diálogo com o pai dela. E dentre essa fala extensa que ela tem, ela comenta assim, que quando o pai dela estiver na roda de amigos, que eles comentarem ou banalizarem uma mulher, que passar uma mulher e realmente girar aquela conversinha, aquela brincadeira de mau gosto, que o pai dela não se conscientizasse com isso. E aí ela vai retratando as fases que ela vai ter na vida dela e o quão importante é o pai dela ter essa consciência, né, como homem. Então, para não consentir com que os outros homens, a maneira como se faz essas brincadeiras de mau gosto que muitas vezes acontecem na escola, né, com os garotos, e crescem com esse pensamento de que pode fazer isso com as meninas. Que não falem que eu não fale o que eu não gostaria que falassem para minha filha. Exatamente. Né? Exatamente. É muito interessante e acho que essa conscientização ela é extremamente importante para homens e para mulheres. Porque se a gente parar para pensar, essa coisa de que a própria sociedade trata a mulher como objeto, homens e mulheres, a mulher vai se colocando numa posição de objeto sexual muitas vezes. E não é por aí, né? Como arma, inclusive, né? Como arma para conseguir alguma coisa, né? Seja numa relação mais pessoal ou mesmo numa relação mais pública, né? Então, ou até numa relação profissional. A gente tem que fazer uma parada para o intervalo. Logo depois, a Organização das Nações Unidas denuncia a impunidade no Brasil. E a gente discute sobre isso logo depois do intervalo. Não sai daí. O Redação Novo Tempo volta já.